Quando meu pai foi enterrado, outro homem tomou seu lugar. Não como pai, mas como dono. Esta casa agora tem novas regras, ele dizia com os olhos cheios de maldade. Em uma única noite, tudo o que restava da minha infância foi destroçado para sempre. Bom dia, meus queridos. Que alegria imensa poder estar aqui conversando com vocês. Sou Ana Luísa da Glória, tenho 72 anos muito bem vividos, nascida em Jaguarão, na fronteira do Rio Grande do Sul, mas hoje moro aqui em Porto Alegre, nessa cidade que me acolheu como filha. O tempo passa, mas o coração continua jovem, não é mesmo? Hoje acordei cedinho, como sempre faço. Antes mesmo do sol aparecer, já estava eu na minha cozinha preparando um mate bem quentinho. Gosto de sentar na minha varanda, sentir o vento no rosto e agradecer por mais um dia. Daqui de casa, consigo ver o Guaíba quando o dia está clarinho. Que vista mais linda, meus queridos! É como um abraço que a natureza me dá toda manhã. Sabem o que mais gosto de fazer? Bordar. Tenho uma coleção de toalhinhas e panos de prato que vocês não acreditam. Cada pontinho feito com carinho, cada desenho pensado com atenção. Comecei a bordar quando tinha uns 50 anos, depois que as crianças já estavam criadas. Antes disso, a vida era só trabalho e mais trabalho. Mas o bordado me trouxe paz quando eu mais precisava. Aprendi a bordar com uma vizinha, a dona Carminha, que Deus a tenha. Ela me ensinou os primeiros pontos quando eu estava passando por momentos difíceis. Dizia ela: Luísa, cada ponto é um pensamento organizado, cada linha é um caminho novo. E não é que ela tinha razão. Nos meus bordados, fui costurando também a minha vida, organizando as memórias, algumas doces, outras nem tanto. Hoje vivo nessa casinha simples, mas aconchegante, com meus 2 gatos, o Bigode e a Mimi, que são minha companhia diária. Meu filho Augusto mora aqui perto com a família dele e sempre vem me visitar nos domingos, trazendo meus netinhos, que são a luz dos meus olhos. Antes que eu me esqueça, se você está gostando dessa prosa, me faz um favorzinho. Clica ali no gostei e se inscreve no canal para não perder nenhuma das minhas histórias. Isso aquece o coração dessa vovó aqui. E vocês, meus queridos que estão me assistindo agora, me contem aqui nos comentários. De qual cidadezinha vocês estão me assistindo? E em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo? De manhãzinha com o café, depois do almoço, ou já de noitinha? Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Me conta, viu? Vamos criar uma corrente de carinho. Sabe, a vida nem sempre foi esse mar de rosas que parece hoje. Tive meus dias de tempestade, como todo mundo. E foi numa dessas tempestades que aprendi o verdadeiro valor da coragem. Vocês já ouviram dizer que às vezes precisamos enfrentar o lobo mau para descobrir a força que existe dentro de nós? Pois bem, minha história tem um lobo mau, mas também tem muita força e esperança. Às vezes, penso que precisei passar por tudo aquilo para me tornar quem sou hoje. Uma mulher que aprendeu a valorizar cada raio de sol depois de uma longa noite escura. Tudo começou quando eu era apenas uma menina, lá em Jaguarão, onde o vento minuano soprava forte e as histórias da fronteira embalavam meus sonhos de criança. Nasci em Jaguarão, terra de fronteira, onde o Brasil encontra o Uruguai num abraço de rios e campos. Nossa casa era pequena, mas aconchegante, de madeira pintada de azul clarinho, com um pátio grande onde minha mãe, Leonor, plantava de tudo um pouco. Que saudade da horta da minha mãe! Os tomates mais vermelhinhos, as bergamotas mais doces e o cheiro das ervas que ela usava nos chás e temperos. Meu pai, Ernesto, trabalhava como funcionário da alfândega na fronteira. Um homem sério, de poucas palavras, mas de olhar carinhoso. Toda noite, quando chegava do trabalho, trazia alguma coisinha escondida no bolso. Um caramelo, uma fitinha colorida ou uma história nova que tinha ouvido durante o dia. Eu era filha única, o xodó da casa, como se dizia antigamente. Nossa rotina era simples, mas cheia de amor. Acordávamos com o cantar do galo que tínhamos no quintal,
o sultão, um bicho imponente que achava que era dono de tudo. Minha mãe preparava o café da manhã com pão caseiro quentinho. Ela amassar pão todas as manhãs. O cheirinho invadia a casa inteira. Depois, eu ia para a escola, a única que tinha na cidade, onde estudavam todas as crianças da região. Lembro como se fosse hoje da minha professora, Dona Iracema, uma senhora de cabelos branquinhos presos num coque, óculos na ponta do nariz e uma paciência de anjo. Foi ela quem me ensinou a ler e escrever, e dizia sempre que eu tinha um jeito especial com as palavras. Depois da escola, era hora de brincar. Eu e meus amigos, a Clarinha, o Tadeu e a Berenice, nos juntávamos no campinho perto da minha casa. A gente brincava de pega-pega, esconde-esconde, 5 Marias, e quando o sol começava a se pôr, era hora de voltar para casa. Nossos pés sempre sujos de terra, as mãos manchadas das frutas que colhíamos pelo caminho, e o coração cheio daquela alegria que só a infância proporciona. Nos domingos, a família se reunia para o tradicional churrasco. Meu pai colocava a carne na brasa bem cedinho, enquanto minha mãe preparava a salada de batata com maionese que todo mundo adorava. Os vizinhos apareciam, traziam violão, e a tarde passava entre conversas, risadas e cantorias. Era uma época em que as portas ficavam abertas e todo mundo cuidava um do outro. Nossa vida não era de riqueza, mas nunca faltou o essencial. Meu pai trabalhava duro para garantir que eu pudesse estudar e ter algumas coisinhas que as outras crianças tinham. Minha mãe, além dos afazeres de casa, costurava para fora, fazendo roupas para as famílias mais abastadas da cidade. Lembro dela debruçada sobre aquela máquina Singer preta, cantarolando baixinho enquanto os tecidos se transformavam em vestidos, calças e camisas nas suas mãos habilidosas. O inverno em Jaguarão era rigoroso, com aquele minuano cortante que vinha dos pampas. Nas noites mais frias, a gente se reunia em volta do fogão a lenha. Meu pai contava histórias dos tempos antigos, de guerra e de paz, de gaúchos valentes e fantasmas da fronteira. Eu me encolhia debaixo da manta de lã que minha avó havia tecido, metade com medo, metade encantada com aqueles causos. Quando completei 10 anos, notei que meu pai andava mais cansado. Ele chegava do trabalho e sentava na cadeira da varanda, ofegante, com a mão no peito. Minha mãe preparava chás de melissa e cidreira, mas a preocupação estava estampada no rosto dela. O doutor Maurício, único médico da cidade, vinha nos visitar com frequência. Falava palavras difíceis que eu não entendia, como hipertensão e problemas cardíacos. Comecei a perceber sussurros entre os adultos quando achavam que eu não estava ouvindo. Minha mãe chorava escondida enquanto lavava a roupa. As visitas em casa aumentaram, mas já não tinham a mesma alegria de antes. Algo estava mudando, e eu, com minha inocência de criança, não conseguia entender exatamente o que era, mas sentia um aperto no peito toda vez que via meu pai se esforçar para sorrir quando me olhava. Foi numa manhã de outono, com as folhas das árvores caindo lentamente, que nossa vida virou de cabeça para baixo. Meu pai não conseguiu levantar da cama. Seus lábios estavam roxos e um lado do corpo parecia não responder. Minha mãe gritou por socorro e os vizinhos vieram correndo. Levaram meu pai às pressas para o pequeno hospital da cidade. Fiquei com a dona Zilda, nossa vizinha, que tentava me distrair com bolachinhas e histórias, mas eu sabia que algo terrível estava acontecendo. 3 dias depois, meu pai partiu deste mundo. O médico explicou que foi um AVC, consequência da pressão alta que ele lutava para controlar. Lembro do caixão na nossa sala, das flores por toda parte, dos olhares de pena que me lançavam. Coitadinha, tão novinha e já sem pai, diziam as senhoras, como se eu não pudesse ouvi-las. Minha mãe, de preto, parecia ter envelhecido 10 anos em apenas 1 semana. Foi no enterro que vi meu avô Herculano pela primeira vez em anos. Era o pai do meu pai, um homem alto, de ombros largos e olhar severo. Ele morava em Pelotas e raramente nos visitava. Minha mãe sempre dizia que eles não se davam bem, que meu avô não havia aprovado o casamento deles porque achava que minha mãe não era de família. Naquele dia,
ele apareceu vestido de preto, com um chapéu que não tirou nem dentro da igreja. Cumprimentou a todos com frieza, até mesmo a mim, sua única neta. Depois do enterro, quando voltamos para casa, meu avô não foi embora com os outros. Ficou sentado na sala, com uma mala ao lado, observando tudo com olhos críticos. Foi quando percebi que nossa vida estava prestes a mudar novamente, mas dessa vez não seria para melhor. O luto por meu pai, que já era doloroso, ganhou um novo peso com a presença daquele homem que, sem que eu soubesse, traria as sombras mais escuras para nossa casa. A chegada do meu avô Herculano mudou tudo em nossa casa. No início, minha mãe explicou que ele ficaria apenas por algumas semanas para nos ajudar a organizar as coisas após a partida do meu pai. Afinal, como funcionário da alfândega, meu pai deixou alguns benefícios, mas os papéis eram complicados e precisávamos de alguém que entendesse desses assuntos. Logo ficou claro que meu avô não tinha intenção de partir. Uma mulher e uma menina sozinhas não têm condições de se virar, ele disse certa noite, enquanto jantávamos em silêncio. Ernesto não teria aprovado isso. Como pai dele, é minha responsabilidade cuidar de vocês agora. Minha mãe, ainda imersa no luto, apenas assentiu com a cabeça. Naquela época, uma viúva com filha pequena enfrentava muitas dificuldades. As contas começavam a se acumular, e o dinheiro que meu pai deixou não duraria para sempre. A presença do meu avô, que recebia uma aposentadoria razoável, parecia uma solução, mesmo que temporária. As primeiras mudanças foram sutis. Meu avô rearranhou os móveis da sala, dizendo que assim ficava melhor. Depois, começou a decidir os horários das refeições. Na minha casa, sempre se jantou às 6 em ponto, dizia ele, embora aquela não fosse a casa dele. A máquina de costura da minha mãe, que antes ficava na sala onde ela atendia as clientes, foi movida para um cantinho escuro do quarto. Mulher decente não recebe estranhos em casa, ele declarou quando minha mãe protestou timidamente. Se quiser costurar, que seja para nós, não para os outros. Aos poucos, as visitas de amigas da minha mãe foram rareando. Meu avô não as recebia bem. Ficava por perto durante as conversas, com seu olhar reprovador. Inventava tarefas urgentes para minha mãe, interrompendo os breves momentos de descontração que ela tinha. Eu ainda ia à escola, mas agora tinha horários rígidos para voltar para casa. Nada de brincar com os amigos depois da aula. Menina na rua é assunto para faladoria, dizia meu avô, me esperando no portão da escola todos os dias, pontualmente. Uma tarde, cheguei em casa e encontrei minha mãe chorando na cozinha. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, e ela rapidamente enxugou as lágrimas quando me viu. — O que foi, mãe? Perguntei, assustada. — Nada, filha. Só estou cansada, ela respondeu, forçando um sorriso. Mais tarde, descobri o motivo. Meu avô tinha encontrado cartas antigas que meu pai escreveu para minha mãe quando estavam noivos. Disse que eram indecências e as queimou no fogão a lenha, junto com algumas fotografias que minha mãe guardava com carinho. Era como se ele quisesse apagar qualquer lembrança feliz que tivéssemos. As roupas da minha mãe também começaram a mudar. Seus vestidos coloridos foram substituídos por peças escuras e sem graça. Mulher de respeito, principalmente viúva, se veste com decoro, era o que ele dizia. No meu aniversário de 12 anos, minha mãe tentou fazer uma pequena festa. Convidou apenas a Clarinha e sua família, que eram nossos vizinhos mais próximos. Preparou um bolo de chocolate e algumas guloseimas. Quando meu avô descobriu, ficou furioso. Festa? Com que dinheiro? Vocês acham que estamos em condições de desperdiçar assim? Mesmo quando minha mãe explicou que havia usado o próprio dinheiro, guardado de alguns trabalhos de costura que fazia escondido, ele não cedeu. A festa foi cancelada, o bolo dividido entre nós três em um jantar silencioso e triste. Aquela noite, chorei baixinho no meu quarto até adormecer. A situação piorou quando comecei a desenvolver meu corpo de adolescente. Meu avô passou a me olhar de uma forma diferente, com um brilho estranho nos olhos que me causava calafrios.
Ele criticava qualquer roupa que eu usasse, mesmo as mais simples. Essa menina está ficando muito oferecida, dizia para minha mãe, como se eu não estivesse presente. Precisa aprender a se comportar como uma moça direita. As regras se multiplicavam a cada dia. Não podíamos ouvir música, porque era coisa do demônio. A visita dominical à igreja tornou-se obrigatória, onde ficávamos na primeira fileira, sob o olhar atento do meu avô, que fazia questão de mostrar para toda a comunidade como estava cuidando bem da família do filho falecido. Em casa, minha mãe e eu éramos responsáveis por todas as tarefas domésticas. Ela cozinhava, lavava, passava, tudo segundo as exigências dele. Eu limpava, arrumava, servia as refeições. Se algo não estivesse do jeito que ele queria, vinha o sermão, às vezes acompanhado de um tapa na mão ou um puxão de orelha. Menina mal educada. Seu pai estaria envergonhado, ele dizia, embora eu soubesse, no fundo do meu coração, que meu pai nunca teria me tratado assim. O dinheiro da nossa casa agora vinha exclusivamente do meu avô, e ele fazia questão de lembrar isso a todo momento. Vocês comem o que eu compro, vivem sob o meu teto. O fato de que a casa era nossa, construída com o suor do meu pai, parecia não importar mais. Minha mãe foi definhando aos poucos. Aquela mulher vibrante e cheia de vida que cantarolava enquanto costurava foi dando lugar a uma sombra silenciosa que se movia pela casa cumprindo ordens. Seus olhos, antes brilhantes, agora pareciam apagados, distantes. À noite, eu a ouvia chorar baixinho no quarto, mas quando tentava consolá-la, ela dizia apenas: "Vai passar, filha. Um dia vai passar." Foi por volta dessa época que meu avô começou a trazer amigos para casa. Homens de sua idade ou mais velhos que vinham para jogar cartas e beber cachaça na nossa sala. Minha mãe e eu éramos obrigadas a servir petiscos e bebidas, sempre com um sorriso forçado no rosto. Um desses homens, o senhor Tibúrcio, dono de um armazém na cidade, e outro, o senhor Clemente, que tinha sido militar, me olhavam de um jeito que me fazia querer desaparecer. Faziam comentários sobre como eu estava ficando moça e davam risadinhas quando eu passava. Meu avô não os repreendia, pelo contrário, parecia orgulhoso daquela atenção. "Um dia você vai precisar de um marido, menina", ele dizia, em tom de ameaça. E nem todos os homens têm paciência com moças mimadas. Uma noite, depois que os amigos saíram, meu avô me chamou na sala. Estava visivelmente embriagado, os olhos vermelhos, o hálito carregado de álcool. "Venha cá, menina", ele ordenou. Aproximei-me com medo, mantendo distância. Ele me olhou de cima a baixo, com aquele olhar que me gelava a alma. "Você está ficando igualzinha à sua avó quando jovem", ele disse, a voz arrastada. Ela também era assim, toda cheia de não me toques, mas aprendeu a ser uma boa esposa. Oh, se aprendeu. Corri para o meu quarto e tranquei a porta, tremendo. Naquela noite, contei para minha mãe o que tinha acontecido. Pela primeira vez em muito tempo, vi uma centelha de reação em seus olhos. "Fique longe dele, Luísa", ela sussurrou. "Sempre que ele estiver bebendo, fique no seu quarto com a porta trancada. Prometa." Prometi, e por algumas semanas conseguimos manter essa precaução. Mas meu avô logo percebeu nossa estratégia e confiscou a chave do meu quarto. "Não se tranca a porta nesta casa", ele berrou. "Que absurdo é esse? O que vocês estão escondendo de mim?" Foi quando percebi que estávamos presas numa teia cada vez mais apertada. Não tínhamos para onde ir, nem dinheiro para recomeçar em outro lugar. Os parentes da minha mãe moravam longe, no interior de Santa Catarina, e ela havia perdido contato com eles anos atrás. Os poucos amigos que ainda tínhamos foram afastados sistematicamente pelo meu avô. O medo se tornou nosso companheiro constante. Medo dos gritos, das humilhações, dos olhares, das mãos pesadas que às vezes desciam sobre nós por motivos insignificantes. À noite, eu abraçava meu travesseiro e sonhava com o dia em que seria grande o suficiente para tirar minha mãe daquela situação. Sonhava com meu pai,
imaginando como seria se ele ainda estivesse vivo. Numa tarde de domingo, depois da igreja, encontrei minha antiga professora, Dona Iracema, na praça. Meu avô estava distraído conversando com o padre e tive alguns minutos preciosos sozinha com ela. Ana Luísa, você está tão abatida, ela disse, segurando minhas mãos. Está tudo bem em casa? As lágrimas vieram sem que eu pudesse contê-las. Queria contar tudo, pedir ajuda, mas as palavras não saíam. O medo era maior que a coragem. Se precisar de algo, qualquer coisa, venha me procurar, ela disse, deslizando um pedaço de papel com seu endereço no meu bolso. Minha porta estará sempre aberta para você. Aquele pequeno gesto de bondade foi como um raio de luz na escuridão. Guardei o papel como um tesouro, embora soubesse que seria quase impossível visitá-la sem que meu avô soubesse. As coisas chegaram ao ponto crítico quando completei 13 anos. Não houve comemoração, claro. Era apenas mais um dia sob o regime do meu avô. Mas algo mudou naquela noite. Ele chegou em casa mais tarde que o habitual, cambaleando, o cheiro de álcool ainda mais forte que o normal. E não estava sozinho. Tibúrcio e Clemente o acompanhavam, igualmente embriagados. "Onde estão as mulheres da casa?" Ouvi ele gritar da sala, enquanto minha mãe e eu nos encolhíamos na cozinha. Um arrepio percorreu minha espinha. Havia algo diferente em sua voz, algo ainda mais ameaçador que o habitual. Minha mãe me olhou com olhos arregalados de pânico. "Luísa", ela sussurrou urgentemente. "Pegue aquela trouxa de roupa no tanque e saia pelos fundos. Corra para a casa da dona Iracema. Não olhe para trás. Não pare por nada." "Mas e você, mãe?" perguntei, sentindo o coração disparar. "Eu vou distraí-los. Depois encontro você lá. Vá, filha. Pelo amor de Deus, vá agora." Naquele momento, entendi que o perigo que sempre pairou sobre nós estava prestes a se materializar de forma terrível. Com lágrimas nos olhos, abracei minha mãe rapidamente. "Leonor, Ana Luísa, venham aqui agora." A voz do meu avô trovejou pela casa. Não consegui fugir naquela noite. Quando tentei sair pela porta dos fundos, encontrei-a trancada com um cadeado novo que não estava ali antes. Meu avô, em sua desconfiança constante, havia bloqueado todas as possíveis rotas de escape. Voltei para a cozinha, tremendo, para encontrar minha mãe sendo arrastada pelo braço até a sala. Acharam que podiam me enganar? Nesta casa, nada acontece sem que eu saiba. Meu avô vociferou, os olhos injetados pelo álcool e pela raiva. O que aconteceu nas horas seguintes é algo que tento, até hoje, enterrar nas profundezas da minha memória. Os 3 homens, embriagados além da razão, transformaram nossa casa em um cenário de pesadelo. As luzes foram apagadas, restando apenas a fraca iluminação de um lampião. Sombras dançavam nas paredes, enquanto vozes masculinas riam e gritavam ordens. Minha mãe, em um último ato de proteção, tentou me esconder no armário da cozinha, implorando em sussurros para que eu não fizesse barulho, não importasse o que ouvisse. Mas eles me encontraram. E naquela noite, perdemos muito mais que nossa dignidade. Na manhã seguinte, a casa estava em silêncio sepulcral. Meu avô e seus amigos haviam saído ao amanhecer, como se nada tivesse acontecido. Encontrei minha mãe na cozinha, preparando o café mecanicamente, o rosto inchado de tanto chorar, marcas roxas nos braços. Nossos olhares se cruzaram, cheios de uma dor que palavras jamais poderiam expressar. "Vamos sair daqui, mãe", implorei, segurando suas mãos trêmulas. "Para onde, filha?" ela respondeu, a voz quebrada. "Quem acreditaria em nós contra a palavra dele? Ele é respeitado na cidade, tem amigos influentes. Nós somos apenas nós." A impotência era como um peso esmagador sobre nossos ombros. Nos dias que se seguiram, vivemos como fantasmas na nossa própria casa. Meu avô voltou a agir como se nada tivesse acontecido, talvez até mais gentil que o habitual, trazendo pequenos presentes, permitindo algumas liberdades antes proibidas. Era sua maneira perversa de manter o controle, de garantir nosso silêncio. Parei de ir à escola.
Não conseguia encarar as pessoas, temendo que de alguma forma soubessem, que pudessem ver a vergonha estampada no meu rosto. Minha mãe, sempre tão forte apesar de tudo, parecia ter se quebrado por dentro. Ela se movia pela casa como uma autômata, cumprindo suas tarefas, mas seus olhos estavam vazios, como janelas de uma casa abandonada. As visitas dos amigos se tornaram mais frequentes. Aprendemos a desaparecer nesses momentos, a nos trancar no banheiro, único cômodo da casa que ainda tinha chave. Às vezes funcionava, às vezes não. Vivíamos em constante estado de alerta, dormindo com um olho aberto, sobressaltadas com qualquer ruído. Semanas depois, minha mãe começou a passar mal pela manhã. Os enjoos, a palidez, os tonturas. Sinais que eu, em minha inocência, não reconheci de imediato, mas que ela, com o terror estampado nos olhos, compreendeu perfeitamente. Uma manhã, enquanto meu avô estava na venda comprando pão, ela me confessou seu temor. "Acho que estou esperando um bebê, Luísa", ela disse, a voz quase inaudível. O chão pareceu se abrir sob meus pés. Um bebê? Como poderíamos trazer uma criança para aquele ambiente de horror? De quem? Comecei a perguntar, mas me calei ao ver o olhar devastado da minha mãe. "Não sei", ela respondeu, e aquelas duas palavras continham um universo de dor. Pode ser dele ou dos outros. Não há como saber. Nos dias seguintes, percebi mudanças no meu próprio corpo também. Náuseas matinais, sensibilidade, cansaço extremo. O mesmo terror que vi nos olhos da minha mãe agora se refletia nos meus. Era impossível, impensável, mas a realidade nos encarava com sua crueldade implacável. Ambas carregávamos em nosso ventre o fruto daquela noite terrível. "Ele vai nos matar se descobrir", sussurrei para minha mãe uma noite, enquanto estávamos sozinhas na cozinha. Para minha surpresa, vi algo que não via há muito tempo nos olhos dela. Determinação. "Não, filha, ele não vai ter essa chance", ela disse, com uma firmeza que me assustou. "Já suportamos demais. Chegou a hora de acabar com isso." Nos dias que se seguiram, minha mãe começou a agir de forma diferente. Mais submissa na presença do meu avô, quase aduladora. Ele parecia satisfeito com a mudança, vangloriando-se de como havia domado aquela mulher teimosa. Mal sabia ele que, por trás daquela aparente submissão, fervilhava um plano nascido do desespero. Minha mãe começou a guardar pequenas quantias de dinheiro, centavos que sobravam das compras, algumas moedas que encontrava pela casa. Escondeu-as dentro de um sabonete oco, um truque que aprendeu com sua avó durante a guerra. Ao mesmo tempo, fazia anotações em um caderninho que mantinha escondido sob o forro do colchão. "O que está escrevendo, mãe?" perguntei uma noite, curiosa. "Nosso futuro, filha", ela respondeu, com um brilho estranho no olhar. Nosso futuro. Ela me explicou que tinha um irmão, Juliano, que servia no exército em Bagé. Não se falavam há anos devido a uma desavença antiga, mas ele era nossa única esperança. Se conseguíssemos chegar até ele, talvez tivéssemos uma chance de recomeçar longe dali. Mas como vamos sair daqui? "Ele controla cada passo nosso", questionei, tentando não me deixar levar por falsas esperanças. "Temos que ser mais espertas que ele, Luísa. Observar, aprender, esperar o momento certo. E assim fizemos. Passamos a estudar cuidadosamente os hábitos do meu avô. Quando bebia mais, quando saía, quem visitava, onde guardava as chaves. Cada detalhe era importante para nosso plano de fuga. Descobrimos que ele guardava uma pequena fortuna dentro de um livro falso na estante da sala. Dinheiro que, pelo direito, era parcialmente nosso, fruto da pensão que meu pai havia deixado e que meu avô interceptava. Minha mãe decidiu que, quando fugíssemos, levaríamos apenas o suficiente para a viagem até Bagé, não por ganância, mas por necessidade desesperada. O tempo, no entanto, estava contra nós. Nossos corpos mudavam a cada dia e logo seria impossível esconder nossa condição. O comportamento do meu avô também se tornava cada vez mais errático.
Alternava momentos de aparente bondade com explosões de fúria sem motivo aparente. Numa dessas noites de fúria, após descobrir que alguns trocados estavam faltando no pote onde guardava moedas, ele revirou a casa inteira em busca do ladrão. Por milagre, não encontrou nosso esconderijo no sabonete, mas o clima ficou ainda mais tenso. Se eu descobrir que vocês estão me roubando, vão se arrepender de ter nascido. Ele ameaçou, apontando o dedo trêmulo para nós duas. Foi nessa noite que minha mãe teve uma ideia diferente. Seu olhar mudou e percebi que o plano havia se transformado em algo mais definitivo, mais arriscado. Não podemos esperar mais, Luísa, ela disse quando estávamos sozinhas. Não podemos simplesmente fugir. Ele nos encontraria e então... Ela não precisou completar a frase. Ambas sabíamos que ele seria implacável. O que vamos fazer então? Perguntei, sentindo um calafrio percorrer minha espinha. Minha mãe respirou fundo antes de responder. Vamos fazer com que ele nunca mais possa machucar ninguém. A determinação em sua voz me assustou. Não era mais a mulher quebrada que eu tinha visto nos últimos meses. Era uma força da natureza, movida pelo instinto mais primitivo de todos, proteger sua cria a qualquer custo. Nos dias seguintes, ela começou a pesquisar sobre ervas e plantas na pequena biblioteca municipal, dizendo ao meu avô que estava procurando receitas para impressioná-lo. Ele, em sua arrogância, acreditou, até se sentiu lisonjeado. Trouxe para casa um livro antigo sobre plantas medicinais que pertencera à minha avó. Ela sabia tudo sobre ervas, sua avó, ele comentou, num raro momento de nostalgia. Fazia uns chás que curavam qualquer mal. Irônico como aquele comentário se tornaria parte fundamental do nosso plano. Minha mãe encontrou no quintal uma planta que procurava. Colheu algumas folhas discretamente, secou-as escondida e guardou o pó resultante num pequeno saquinho de pano. O que é isso? Perguntei, preocupada com o rumo que as coisas estavam tomando. Apenas algo para fazer nosso avô dormir profundamente por algumas horas, ela explicou, evitando meu olhar. Tempo suficiente para pegarmos o dinheiro e partirmos antes que ele acorde. Não acreditei totalmente nela, mas estava desesperada demais para questionar. O plano era simples. Na próxima vez que ele trouxesse os amigos para beber, colocaríamos o pó na garrafa de cachaça. Quando todos estivessem inconscientes, pegaríamos o dinheiro e fugiríamos no trem noturno para Bagé. A oportunidade surgiu mais cedo do que esperávamos. Numa sexta-feira, meu avô anunciou que Tibúrcio e Clemente viriam para comemorar um negócio bem-sucedido. Ordenou que preparássemos petiscos e deixássemos a casa impecável. Aquela seria nossa única chance. O coração batia tão forte no meu peito que temi que pudessem ouvi-lo. Minha mãe, porém, mantinha uma calma assustadora enquanto preparava tudo, inclusive a garrafa especial que seria servida no momento certo. Os homens chegaram no início da noite, já alegres pelas bebidas consumidas no bar. Sentaram-se na sala, rindo alto, contando histórias grosseiras. Servimos os petiscos como ordenado, evitando olhar diretamente para eles, principalmente para os dois amigos, cujas mãos tentavam nos tocar quando passávamos. Meu avô, em meio às histórias, mencionou que em breve teria novidades importantes para contar aos amigos. O olhar que lançou para nós fez meu sangue gelar. De alguma forma, ele sabia ou suspeitava da nossa condição. Não havia mais tempo a perder. Quando pediu a garrafa especial que guardava para ocasiões como aquela, minha mãe trouxe a que havíamos preparado. Serviu generosamente os 3 copos e observou com um sorriso forçado enquanto bebiam entusiasticamente. O efeito foi mais rápido do que esperávamos. Em menos de meia hora, os 3 homens estavam completamente inconscientes, roncando pesadamente na sala. Rápido, Luísa, minha mãe sussurrou. Pegue apenas o essencial. Temos pouco tempo. Corremos para arrumar uma pequena trouxa cada uma. Roupas básicas, o dinheiro escondido no livro falso, uma foto do meu pai que minha mãe havia conseguido salvar da queima. Quando estávamos prestes a sair pela porta, minha mãe parou, olhando fixamente para os 3 homens caídos na sala. Espere aqui,
ela disse, com uma voz que não reconheci. Tenho algo a fazer antes. Observei paralisada enquanto ela ia até o galpão nos fundos e voltava com uma corda grossa. Por um momento terrível, pensei que ela pretendia fazer algo irreparável. Mãe, comecei, aterrorizada. Não se preocupe. Ela me tranquilizou, percebendo meu pânico. Não vou fazer o que você está pensando, mas precisamos garantir que não nos sigam imediatamente. Com uma habilidade que me surpreendeu, ela amarrou os 3 homens juntos, usando nós complexos que aprendeu com meu pai, que era aficionado por navegação. Depois, rasgou tiras de lençóis e amordaçou cada um deles. Isso não os machucará, mas dará tempo suficiente para estarmos longe quando acordarem, ela explicou. Agora vamos, o trem parte em 1 hora. Estávamos prestes a sair quando ela parou novamente, como se tivesse tido uma revelação. Não, Luísa, ainda não é suficiente, murmurou, mais para si mesma que para mim. Eles virão atrás de nós. Conhecem pessoas em toda parte. Precisamos de algo mais, definitivo. Foi então que ela teve a ideia que mudaria tudo. Uma ideia nascida do desespero, do medo e de um instinto feroz de proteção. Eles precisam entender que nunca mais devem nos procurar. Precisam de uma lição que jamais esquecerão. E assim começou o capítulo mais sombrio da nossa fuga, aquele que nenhuma de nós imaginava quando tudo começou. Vamos levá-los ao cemitério, minha mãe disse com uma voz tão calma que me assustou ainda mais que sua sugestão. Ao cemitério? Por quê? Perguntei, confusa e aterrorizada. Porque é lá que estão enterrados os que eles deveriam respeitar. Seu pai e sua avó. Eles precisam encarar o que fizeram. Meu coração disparou. O cemitério ficava na parte mais afastada da cidade, um lugar sombrio mesmo durante o dia, cercado por um muro alto de pedras antigas. À noite, ninguém se atrevia a passar perto dali. Como vamos levar 3 homens até lá? Questionei, pensando na impossibilidade prática da ideia. Minha mãe já tinha tudo planejado. Na parte de trás da casa havia um carrinho de mão que meu pai usava para transportar materiais. Era velho, mas resistente. Levaremos um de cada vez, começando pelo seu avô. O plano era audacioso, perigoso e aparentemente impossível. Mas o desespero nos deu forças que não sabíamos possuir. Com esforço sobre-humano, conseguimos arrastar meu avô, ainda inconsciente, até o carrinho. Cobrimos seu corpo com sacos de estopa e, na escuridão da noite, seguimos pela estrada de terra que levava ao cemitério. O caminho parecia interminável. Cada ruído nos sobressaltava, cada sombra parecia um perigo iminente. Mas continuamos, movidas por uma determinação nascida do mais profundo medo e da mais pura necessidade de sobrevivência. Quando finalmente chegamos aos portões enferrujados do cemitério, minha mãe tirou do bolso uma chave antiga. O coveiro deve uma dívida de gratidão ao seu pai, ela explicou. Ele me deu esta chave há muito tempo, caso precisássemos visitar o túmulo fora do horário normal. Nunca pensei que a usaríamos para isso. O cemitério estava mergulhado em sombras, apenas parcialmente iluminado pela lua crescente. Túmulos se erguiam como sentinelas silenciosas enquanto avançávamos por entre as lápides. Minha mãe sabia exatamente para onde ir. O canto mais afastado, onde ficavam os túmulos da nossa família. Lado a lado, como guardiões eternos, estavam as sepulturas do meu pai, Ernesto, e da minha avó, Matilde, que nunca cheguei a conhecer. Meu avô havia mandado construir um túmulo elaborado para o filho, não por amor, mas por ostentação, para que todos vissem como era generoso e devoto à família. Ajude-me a tirá-lo do carrinho, pediu minha mãe. Com dificuldade, arrastamos o corpo inerte do meu avô até colocá-lo entre os 2 túmulos. Foi então que notei as ferramentas, uma pá e uma enxada, escondidas atrás da sepultura do meu pai. Você planejou isso? Perguntei, sentindo um calafrio. Planejei nossa sobrevivência, Luísa, ela respondeu com aquela mesma calma assustadora. Agora cave. Começamos a abrir um buraco raso no chão, entre os 2 túmulos. O trabalho era árduo,
e minhas mãos delicadas logo estavam cheias de bolhas, mas não parei. Cada vez que pensava em desistir, lembrava do terror das últimas semanas, do que carregava no ventre, e encontrava forças para continuar. Quando o buraco tinha cerca de 1 metro de profundidade, minha mãe disse que era suficiente. Com esforço conjunto, colocamos meu avô na cova, posicionando-o de forma que ficasse sentado, com a cabeça para fora. Não queremos matá-lo, ela explicou, enquanto jogávamos terra ao redor do corpo, firmando-o naquela posição grotesca. Queremos que ele enfrente seus pecados. Quando terminamos, apenas a cabeça do meu avô estava visível, como se emergisse da própria terra. Ele ainda respirava, o efeito das ervas mantendo-o em sono profundo por mais algumas horas. E quanto aos outros 2? Perguntei, exausta pelo esforço físico e pela tensão emocional. Não temos tempo, minha mãe respondeu, olhando para o céu que começava a clarear levemente no horizonte. Eles ficarão amarrados na casa. Quando acordarem e se libertarem, provavelmente virão procurar seu amigo aqui. Até lá, estaremos longe. Havia mais uma coisa a fazer. Minha mãe tirou do bolso um pedaço de papel e um lápis. Escreveu algo com letra trêmula e o fixou na terra, em frente ao rosto do meu avô, apoiado em uma pequena cruz improvisada com galhos. O que escreveu? Perguntei. Você acha que sua esposa e seu filho sentiriam orgulho de quem você se tornou? Olhei para aquele homem enterrado até o pescoço, para o bilhete acusatório, e senti uma mistura confusa de emoções. Medo, alívio, culpa, satisfação. Era errado o que fazíamos? Talvez. Mas parecia ser a única saída possível naquele momento de desespero extremo. Vamos, Luísa, minha mãe disse, pegando minha mão. Temos um trem para pegar. No caminho de volta, passamos rapidamente em casa para pegar nossas trouxas e o dinheiro. Os 2 homens ainda estavam inconscientes na sala, amarrados e amordaçados. Minha mãe deixou a porta da frente destrancada. Alguém os encontrará pela manhã, ela disse. Ou eles conseguirão se soltar. Seja como for, não estaremos aqui para ver. Mas caminhamos apressadamente até a estação, misturando-nos às poucas pessoas que esperavam o trem da madrugada. Trabalhadores, viajantes, almas solitárias com seus próprios segredos e destinos. Ninguém prestou atenção em nós, 2 mulheres com pequenas trouxas, rostos parcialmente escondidos por xales. O trem chegou pontualmente, soltando vapor e fazendo a plataforma tremer sob nossos pés. Embarcamos no último vagão, escolhendo um canto escuro e afastado. Quando o apito soou e as rodas começaram a se mover, senti um peso enorme sendo arrancado dos meus ombros. Para onde estamos indo realmente, mãe? Perguntei em um sussurro. Para Bagé, como planejamos. Meu irmão Juliano vai nos ajudar. Tem certeza de que ele nos receberá? Vocês não se falam há anos. Minha mãe apertou minha mão com força. Juliano tem seus defeitos, mas é um homem honrado. Quando souber o que aconteceu... Bem, ele tem um código de honra muito forte. E além disso, ela hesitou, pousando a mão livre sobre o ventre. Estamos levando sangue do sangue dele. Família é sagrada para os militares como ele. O trem ganhava velocidade, afastando-se de Jaguarão, da casa que foi nosso lar e nossa prisão, do cemitério onde deixamos meu avô enterrado até o pescoço, enfrentando seus pecados sob o olhar silencioso dos mortos. Olhei pela janela, vendo as luzes da cidade desaparecerem na distância. Seria a última vez que veria aquele lugar? O que nos aguardava em Bagé? Como seria recebida pelo tio que nem conhecia? E o mais importante, o que faríamos com as crianças que cresciam em nossos ventres? Perguntas sem respostas imediatas rodopiavam em minha mente enquanto o ritmo constante dos trilhos embalava nossa fuga desesperada. Mãe! Disse finalmente, quebrando o silêncio que havia se instalado entre nós. E se ele vier atrás de nós? E se... Ele não virá, ela me interrompeu com uma certeza inabalável na voz. Homens como seu avô vivem de aparências. Quando for encontrado naquela situação humilhante, sua reputação estará destruída.
Todo o respeito que conquistou na cidade se transformará em risos e escárnio. Ele nunca admitirá o que realmente aconteceu, e muito menos virá atrás de nós, expondo-se ainda mais. Ela fez uma pausa antes de continuar, seu olhar perdido na escuridão além da janela. E mesmo que quisesse nos encontrar, Juliano não permitiria. Meu irmão pode ter seus defeitos, mas ninguém mexe com a família dele. Ninguém. Quis acreditar nela. Precisava acreditar. Apoiei a cabeça em seu ombro, exausta física e emocionalmente, e fechei os olhos. O balanço rítmico do trem foi me embalando até que finalmente caí num sono profundo. O primeiro sono tranquilo em muito, muito tempo. Sonhei com meu pai naquela noite. Ele estava em pé à beira de um rio, sorrindo para mim como nos velhos tempos. Siga em frente, Luísa, ele dizia no sonho. O passado fica para trás, como as águas que já correram. Olhe sempre para frente. Acordei com os primeiros raios de sol entrando pela janela do trem. Minha mãe também dormia, o rosto finalmente relaxado, livre das tensões constantes dos últimos meses. Observei-a por um momento, notando como, mesmo em meio a tanto sofrimento, ela havia encontrado força para nos proteger, para nos tirar daquele inferno. O trem começava a diminuir a velocidade. Estávamos chegando a uma estação intermediária. Através da janela, vi o nome da cidade, Pinheiro Machado. Ainda faltavam algumas horas até Bagé. Um vendedor de jornais passou pelo corredor, anunciando as manchetes do dia. Nada sobre um homem encontrado enterrado até o pescoço no cemitério de Jaguarão. Era cedo demais para que a notícia tivesse chegado aos jornais, ou talvez o incidente fosse considerado pequeno demais para os grandes veículos. Mas em uma cidade pequena como Jaguarão, sabia que os rumores correriam mais rápido que qualquer jornal. Imaginei a cena. Alguém, talvez o coveiro ao fazer sua ronda matinal, encontrando meu avô naquela situação humilhante. O burburinho que se espalharia, as risadas escondidas atrás das mãos, os olhares de lado. Para um homem como ele, que vivia de sua imagem de respeitabilidade, seria uma punição pior que qualquer outra. Bom dia, minha mãe murmurou, despertando lentamente. Onde estamos? Acabamos de passar por Pinheiro Machado, respondi. Logo chegaremos a Bagé. Ela assentiu, ajeitando-se no assento. Seu olhar estava diferente. Havia uma determinação, uma força renovada que não via desde antes da morte do meu pai. Quando chegarmos, ela disse em voz baixa, vamos diretamente para o quartel. É onde Juliano trabalha, será mais fácil encontrá-lo lá. E se ele não quiser nos ajudar? Perguntei, expressando o medo que ainda persistia. Então seguiremos em frente, ela respondeu simplesmente. Sempre há um caminho, Luísa. Sempre. Naquele momento, olhando para minha mãe, entendi que havíamos cruzado um ponto sem retorno. O que fizemos na noite anterior, por desespero, por sobrevivência, havia nos transformado. Não éramos mais vítimas passivas, mas mulheres que tomaram o destino nas próprias mãos, não importa quão escura fosse a estrada escolhida. As horas seguintes no trem foram passadas em silêncio contemplativo. Cada quilômetro que o trem avançava nos afastava do pesadelo e nos aproximava de um futuro incerto, mas nosso. Um futuro que, pela primeira vez em muito tempo, continha uma pequena semente de esperança. O trem chegou a Bagé no início da tarde. A cidade era muito diferente de Jaguarão, maior, mais movimentada, com ares de progresso. Prédios mais altos, ruas mais largas, pessoas andando apressadas para todos os lados. Descemos na estação, nossas pequenas trouxas nas mãos, tentando não chamar atenção. Como encontraremos o quartel? Perguntei, intimidada pelo tamanho da cidade. Vamos perguntar, respondeu minha mãe com uma serenidade que me surpreendeu. Um senhor que vendia pastéis numa barraquinha nos indicou o caminho. O quartel do 3º Regimento de Cavalaria Mecanizado? É longe daqui, minhas senhoras. Melhor pegar o bonde que passa ali na praça. Seguimos seu conselho e embarcamos no bonde sacolejante, observando a cidade passar pela janela.
Bagé era conhecida como a Rainha da Fronteira, uma cidade importante na região dos Pampas. As pessoas pareciam diferentes também. Havia militares por toda parte, famílias elegantes passeando nas praças, um ritmo de vida que contrastava com a pacata Jaguarão. O quartel era um complexo imponente de prédios brancos cercados por muros altos. Na entrada principal, 2 soldados montavam guarda. Minha mãe respirou fundo, ajeitou o xale e caminhou decidida em direção a eles. Seguia, tentando esconder o nervosismo. "Boa tarde, senhores", ela cumprimentou. "Preciso falar com o tenente Juliano Machado. É urgente." Os soldados trocaram olhares desconfiados. "A senhora tem algum documento ou autorização?" perguntou um deles. "Sou Leonor Machado, irmã dele." "Esta é minha filha, Ana Luísa. Viemos de Jaguarão e precisamos vê-lo com urgência. É um assunto de família." Algo na firmeza de sua voz deve ter convencido os soldados. Um deles entrou no quartel enquanto o outro nos pediu para aguardar. Minutos que pareceram horas se passaram até que o soldado retornou, acompanhado por um homem alto, de ombros largos, usando um uniforme impecável com insígnias que eu não compreendia. Reconheci meu tio imediatamente. Tinha os mesmos olhos da minha mãe, escuros e profundos, embora mais duros. Seu rosto demonstrou primeiro surpresa, depois desconfiança, e por fim, uma preocupação genuína ao ver o estado em que nos encontrávamos. "Leonor?" ele disse incrédulo. "O que aconteceu? Por que estão aqui?" Minha mãe, que havia se mantido forte durante toda a nossa fuga, desabou em lágrimas. Talvez fosse o alívio de finalmente estar diante de alguém em quem podia confiar, ou talvez o peso de tudo o que vivemos finalmente tivesse se tornado insuportável. "Juliano", ela sussurrou, "precisamos da sua ajuda." Meu tio não fez mais perguntas ali. Ordenou que um jipe fosse preparado e nos levou para sua casa, uma construção simples, mas organizada nos arredores do quartel, onde conhecemos minha tia Gertrudes, uma mulher de aparência severa que, apesar da surpresa com nossa chegada inesperada, nos recebeu com a hospitalidade característica dos gaúchos. Foi só depois que nos alimentamos e nos instalamos num quarto de hóspedes que minha mãe, a portas fechadas, contou a história para meu tio. Não os detalhes mais íntimos, esses permaneceram entre nós duas, mas o suficiente para que ele compreendesse a gravidade da situação. Nunca esquecerei a transformação no rosto do meu tio enquanto ouvia. O militar disciplinado deu lugar ao homem enfurecido, ao irmão protetor que havia falhado em sua missão. Seus punhos se fechavam e abriam, as veias do pescoço saltavam, e por um momento temi que ele pegasse o primeiro trem para Jaguarão para acertar contas com meu avô. "Por que não me procurou antes, Leonor?" ele perguntou, a voz embargada por emoção contida. "Você sabe por quê?" minha mãe respondeu simplesmente. "Desde que me casei com Ernesto contra sua vontade?" "Isso não importa mais", ele a interrompeu. "Nada disso importa agora. Vocês estão seguras aqui? Eu prometo." Foi então que minha mãe revelou o que ambas carregávamos, a consequência mais dolorosa dos abusos sofridos. Meu tio empalideceu, mas não demonstrou repulsa ou julgamento, apenas uma determinação ainda maior de nos proteger. "Ninguém vai saber disso", ele garantiu. "Inventaremos uma história. Diremos que Leonor é viúva recente e veio morar com o irmão militar. Ana Luísa é jovem demais para estar nessa situação, mas daremos um jeito. Conheço pessoas, médicos discretos que podem ajudar." Nos dias que se seguiram, percebi que meu tio tinha uma influência considerável na cidade. Graças à sua posição no exército e ao respeito que conquistou, portas se abriram para nós. Em menos de uma semana, minha mãe conseguiu um trabalho como costureira na casa de um coronel importante, cuja esposa ficou encantada com sua habilidade. Quanto a mim, após algumas semanas de recuperação, fui matriculada em uma escola mantida por freiras. A história oficial era que eu havia ficado muito doente em Jaguarão e precisava de ares novos para me recuperar. Ninguém questionou. O mais importante, porém, foi a ajuda médica que recebemos.
Dr. Feliciano, um médico idoso e respeitado, amigo pessoal do meu tio, cuidou de nós com discrição e compaixão. Devido à minha idade e às circunstâncias, a decisão foi tomada. Eu não poderia levar adiante aquela gravidez. O procedimento foi realizado em segredo, na casa do próprio médico, com todo o cuidado possível naquela época. Minha mãe, sendo adulta, teve escolha. Depois de muita reflexão e conversas com o padre Anselmo, um homem progressista para sua época e grande confidente do meu tio, ela decidiu continuar com a gravidez. Não importa como foi concebido, ela me disse uma noite. Esta criança não tem culpa. E talvez seja uma forma de recomeçar, de encontrar amor onde só houve dor. Meses depois, nasceu minha irmã Cecília, uma menina saudável e linda que trouxe luz novamente aos olhos da minha mãe. Meu tio a registrou como filha de minha mãe com meu falecido pai, manipulando datas e documentos graças à sua influência. Para todos os efeitos, Cecília era apenas a filha caçula da viúva Leonor, nascida poucos meses após a morte do pai. Enquanto isso, em Jaguarão, as coisas seguiram um curso que só soubemos muito tempo depois. Meu avô foi encontrado na manhã seguinte à nossa fuga, ainda enterrado até o pescoço no cemitério. Foram os próprios amigos, Tibúrcio e Clemente, que o encontraram, após conseguirem se libertar das cordas. O escândalo foi imenso, mas a versão oficial que circulou foi que bandidos desconhecidos haviam atacado os 3 homens durante uma bebedeira. Meu avô, humilhado e furioso, jurou encontrar os culpados. Contratou até mesmo um investigador de Pelotas para nos rastrear. Mas meu tio, prevendo isso, havia tomado precauções. Nossos nomes não constavam em nenhum registro de passageiros, graças a um amigo condutor que alterou as listas. Em Bagé, éramos conhecidos pelo sobrenome do meu tio, Machado, e não pelo sobrenome do meu pai. A investigação eventualmente esfriou. Sem pistas concretas e com sua reputação em frangalhos, meu avô acabou deixando Jaguarão alguns meses depois. Soubemos que se mudou para o interior de Santa Catarina, onde tinha alguns parentes distantes. Nunca mais ouvimos falar dele diretamente, e isso foi um alívio. Nossa adaptação em Bagé não foi fácil, mas a cada dia ficava mais claro que havíamos feito a escolha certa. Minha mãe floresceu novamente longe das sombras do passado. Seu talento com a costura logo a tornou requisitada entre as famílias importantes da cidade. Com o tempo, conseguiu abrir seu próprio ateliê, um sonho que meu avô havia destruído em Jaguarão. Quanto a mim, a vida seguiu um curso inesperado. As freiras descobriram que eu tinha facilidade com os estudos e me incentivaram a continuar. Meu tio, apesar de sua aparência rude, valorizava enormemente a educação e concordou em investir na minha formação. Aos 17 anos, fui aceita na Escola Normal de Bagé, onde me formaria professora alguns anos depois. Foi na Escola Normal que conheci Felisberto, um jovem professor de matemática recém-chegado de Porto Alegre. Alto, de óculos redondos e sorriso gentil, ele era diferente de qualquer homem que eu havia conhecido. Paciente, respeitoso, amante dos livros e da música, Felisberto me cortejou com poemas e longas conversas sobre literatura e filosofia. No início, tinha medo de qualquer aproximação masculina. As feridas do passado ainda estavam abertas e a ideia de intimidade me aterrorizava. Felisberto, porém, nunca me pressionou. Temos todo o tempo do mundo, ele dizia, segurando minha mão com carinho. O amor verdadeiro sabe esperar. Minha mãe e meu tio aprovaram o relacionamento, especialmente depois que meu tio investigou o histórico familiar de Felisberto e descobriu que vinha de uma família respeitável de Porto Alegre. Quando ele pediu minha mão em casamento, 2 anos depois de nos conhecermos, aceitei com o coração cheio de esperança e também de medo. Na noite antes do casamento, minha mãe veio ao meu quarto para uma conversa que nunca esquecerei. Luísa, ela disse, sentando-se na beirada da minha cama, amanhã você começará uma nova vida, uma vida que escolheu com um homem que você ama. Isso é mais do que muitas mulheres conseguem neste mundo. Ela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras seguintes.
O passado sempre estará conosco, como uma cicatriz que nunca desaparece completamente. Mas cicatrizes são marcas de sobrevivência, não de derrota. Você sobreviveu, filha. Nós sobrevivemos. E agora você tem a chance de construir algo belo a partir das cinzas. Nos casamos numa cerimônia simples na capela da escola. Cecília, então com 8 anos, foi a daminha de honra, espalhando pétalas de rosa pelo corredor. Meu tio Juliano, orgulhoso em seu uniforme de gala, me conduziu até o altar. Minha mãe chorou durante toda a cerimônia. Lágrimas de alegria, ela garantiu depois. Após o casamento, mudamos para Porto Alegre, onde Felisberto havia conseguido uma posição como professor no prestigioso Colégio Júlio de Castilhos. Minha mãe e Cecília permaneceram em Bagé, onde o ateliê prosperava e minha irmã tinha seus amigos e sua escola. A separação foi dolorosa, mas necessária. Era hora de construir meu próprio caminho, minha própria família. E foi exatamente o que fizemos. Em Porto Alegre, cidade grande e cosmopolita, ninguém conhecia nosso passado. Éramos apenas um jovem casal de professores começando a vida. 1 ano depois, nasceu nosso primeiro filho, Augusto, o mesmo que hoje me visita todos os domingos com seus filhos. Quando o segurei nos braços pela primeira vez, prometi silenciosamente que ele nunca conheceria o tipo de dor que marcou minha infância. Seria criado com amor, respeito e liberdade para ser quem quisesse. E assim foi. Nossa família cresceu com a chegada de Helena, 3 anos depois. Construímos uma vida simples, mas digna, baseada no amor e no respeito mútuo. Felisberto sempre foi o homem que prometeu ser no nosso namoro. Gentil, compreensivo, um pai presente e um marido amoroso. Minha mãe e Cecília nos visitavam com frequência. Com o tempo, minha irmã também se mudou para Porto Alegre para estudar medicina, uma escolha que nos encheu de orgulho. Ela havia herdado a determinação da nossa mãe e a inteligência do meu tio. O passado nunca foi esquecido, mas perdeu seu poder sobre nós. Aprendemos a olhar para frente, a valorizar cada momento de paz e alegria. E assim, dia após dia, ano após ano, construímos uma vida que antes parecia impossível. Quando olho para trás, para aquela noite desesperada no cemitério de Jaguarão, ainda sinto um arrepio. Foi um ato nascido do mais puro instinto de sobrevivência, a única saída que enxergamos naquele momento de escuridão. Não me orgulho do que fizemos, mas também não me arrependo, porque foi graças àquela decisão desesperada que estou aqui hoje, contando esta história, cercada pelos frutos de uma vida que consegui reconstruir das cinzas. Quem me vê hoje, aos 72 anos, sentada tranquilamente na minha varanda em Porto Alegre, bordando e tomando mate enquanto observo o Guaíba, jamais imaginaria a história que carrego. O tempo, esse grande mestre, tem o poder de suavizar as arestas mais ásperas da vida, transformando até mesmo as memórias mais dolorosas em lições de força e resiliência. Porto Alegre se tornou verdadeiramente meu lar. Vivo nesta mesma casa há mais de 30 anos, uma construção simples no bairro Menino Deus, com uma varanda que dá vista para o rio e um pequeno jardim onde cultivo ervas para chá e temperos para a cozinha. Não é uma casa grande nem luxuosa, mas está impregnada de memórias felizes, de risos de crianças crescendo, de almoços de domingo com a família reunida. Meu querido Felisberto partiu deste mundo há 8 anos, depois de 50 anos de um casamento feliz. Foi uma partida tranquila, em casa, cercado por nós que tanto o amávamos. Sua saúde vinha se deteriorando há alguns anos, problemas cardíacos como meu pai, mas viveu o suficiente para conhecer e curtir todos os netos. Sinto sua falta todos os dias, especialmente nas manhãs quando acordo, e por um breve momento esqueço que ele não está mais ao meu lado. Mas sou grata pelos anos que tivemos juntos, pelo amor que construímos, pela família que criamos. Depois que ele se foi, meus filhos insistiram para que eu me mudasse para a casa de um deles. "Mãe, a senhora não pode ficar sozinha", diziam preocupados. Mas eu sou teimosa como toda boa gaúcha. "Esta é minha casa,
meu cantinho no mundo, e aqui pretendo ficar enquanto tiver forças para me virar sozinha. Não que eu fique realmente sozinha. Meu filho Augusto mora a apenas 2 quarteirões daqui, com a esposa Mariana e meus 3 netos, Gabriel de 15 anos, Júlia de 12 e o pequeno Arthur de 8. Eles vêm me visitar quase todos os dias. Às vezes é só uma passadinha rápida depois da escola para pegar um bolo recém-saído do forno. Outras vezes ficam para o jantar. Minha filha Helena vive mais longe, em Caxias do Sul, onde trabalha como pediatra. Casou-se com um engenheiro, o Renato, e me deu 2 netos maravilhosos, a Laura e o Bruno, já adolescentes. Não os vejo com tanta frequência quanto gostaria, mas quando vêm passar férias comigo, a casa se enche de vida e barulho, algo que adoro. Minha irmã Cecília também está sempre por perto. Seguiu carreira na medicina, especializando-se em ginecologia, escolha influenciada por nossa própria história. Dedica parte de seu tempo a uma ONG que auxilia mulheres vítimas de violência, um trabalho que me enche de orgulho. Nunca se casou, mas adotou 2 meninas, minhas sobrinhas Isabela e Diana, hoje mulheres formadas e independentes. Minha mãe, Leonor, viveu conosco em Porto Alegre em seus últimos anos. Faleceu aos 82, há cerca de 10 anos, cercada por filhos, netos e bisnetos. Até o fim, manteve aquela força silenciosa que nos salvou tantos anos atrás. Seu ateliê de costura em Bagé transformou-se num negócio próspero que ela eventualmente vendeu ao se aposentar. Cada ponto, cada costura, ela dizia, foi um passo para reconstruir nossa dignidade. Quanto ao meu tio Juliano, o militar que nos acolheu naquele momento crucial, reformou-se como coronel e viveu até os 90 anos, sempre rígido, sempre correto, mas com um coração imenso escondido sob a farda. Nunca tivemos notícias concretas do meu avô após sua fuga para Santa Catarina. Soubemos anos depois que faleceu sozinho, amargurado, sem ninguém ao seu lado. Um fim triste, mas de certa forma, justo para alguém que causou tanto sofrimento. Meus dias agora seguem uma rotina tranquila que aprendi a valorizar. Acordo cedo, com o primeiro raio de sol. Preparo meu mate, como aprendiz jaguarense que sou, e vou para a varanda observar o dia nascer sobre o Guaíba. Depois, dou comida aos meus gatos. O Bigode e a Mimi, 2 velhotes como eu que adotei do abrigo local. As manhãs geralmente são dedicadas ao bordado. Comecei tarde nessa arte, mas hoje minhas mãos criam flores, pássaros e paisagens que parecem ganhar vida no tecido. Faço toalhas, panos de prato, almofadas, algumas para uso próprio, outras para presentear e algumas vendo na feirinha de artesanato que acontece no bairro aos sábados. Às terças e quintas, vou ao centro comunitário, onde dou aulas de alfabetização para adultos. Mesmo aposentada da educação formal, não consigo deixar de ensinar. Ver os olhos de um trabalhador de 60 anos brilharem ao conseguir ler o nome do neto pela primeira vez. Isso não tem preço. Às quartas, é dia de reunião do clube de leitura na biblioteca municipal. Somos um grupo de senhoras, e alguns senhores também, que se reúne para discutir livros e, claro, colocar a conversa em dia. Descobri o prazer da leitura tarde na vida. Mas hoje, minha casa está cheia de livros, muitos presentes dos meus filhos que sabem desse meu amor tardio pelas palavras escritas. Os fins de semana são para a família. No sábado, faço compras no mercado público, escolhendo frutas e verduras frescas, conversando com os feirantes que já me conhecem pelo nome. No domingo, é dia de preparar um bom carreteiro, com aquele arroz soltinho e carne bem temperada como se faz no interior. A mesa se enche de filhos, netos, sobrinhos, uma família grande e barulhenta que me faz sentir rica, não de bens materiais, mas de afeto. Vez ou outra, os netos dormem aqui. Contam histórias da escola, dos amigos, dos primeiros amores. Escuto tudo com atenção, dando conselhos apenas quando solicitados. Vó, como a senhora consegue entender tão bem a gente? Perguntou Júlia recentemente. Sorri e respondi que a vida me ensinou a ouvir mais do que falar.
Minha casa é simples, mas aconchegante. As paredes são decoradas com fotos de família, momentos felizes congelados no tempo. Tenho poucos objetos de valor, mas cada um carrega uma história. O relógio de parede que pertenceu ao meu pai, resgatado por minha mãe antes de nossa fuga. A máquina de costura antiga que era de minha mãe, agora mais decorativa que funcional. O violão que Felisberto tocava nas noites de verão, agora silencioso, mas cheio de memórias. Não sou rica em termos financeiros. A aposentadoria de professora não é das mais generosas, e a de Felisberto, que complementava nossa renda, diminuiu consideravelmente após sua partida. Mas tenho o suficiente para viver com dignidade e ainda ajudar quando algum dos filhos ou netos precisa. A vida me ensinou que a verdadeira riqueza está nas relações que construímos, nos momentos de paz que conseguimos criar, no conforto de uma xícara de chá quente em uma tarde fria, na risada espontânea de uma criança, no abraço sincero de um amigo. Quando olho para trás, para o caminho que percorri desde aquela menina assustada que fugiu de Jaguarão numa noite desesperada, até a mulher que sou hoje, avó, mãe, professora, bordadeira, sinto um misto de espanto e gratidão. Espanto por ter sobrevivido a tudo, por ter encontrado forças onde achei que não existiam. Gratidão por cada pessoa que apareceu no momento certo para estender a mão, por cada oportunidade de recomeçar, por cada abraço que me lembrou que eu merecia ser amada. Carrego cicatrizes, sem dúvida. Há noites em que ainda acordo sobressaltada, com o coração disparado, fragmentos de pesadelo se dissipando na escuridão. Há certos barulhos, certos cheiros, certas situações que ainda disparam alarmes internos, reflexos de um tempo que ficou para trás, mas nunca desapareceu completamente. Mas aprendi a conviver com essas cicatrizes, a entendê-las como parte da minha história, não como definidoras do meu presente ou futuro. Como diz aquele velho ditado gaúcho, não importa quantas vezes o cavalo te derruba, o que importa é quantas vezes tu monta de novo. E eu montei de novo. Muitas vezes. Continuarei montando enquanto tiver forças, porque a vida, meus queridos, é esse dom precioso que recebemos e que merece ser vivido em sua plenitude, apesar das quedas, apesar das dores, apesar das noites escuras que às vezes parecem não ter fim. Meus queridos que me acompanharam até aqui, compartilhando comigo memórias doces e amargas, quero deixar com vocês algumas palavras que nasceram não dos livros, não das teorias, mas da vida vivida em suas muitas cores e texturas. Aprendi que a idade não define nossa força, mas sim nossa capacidade de recomeçar cada dia. Quando olho para minhas mãos hoje, enrugadas e marcadas pelo tempo, vejo nelas não apenas os sinais da velhice, mas os instrumentos que me permitiram reconstruir minha vida, tijolo por tijolo, ponto por ponto. Se você está passando por momentos difíceis, se a escuridão parece não ter fim, segure-se nesta verdade que descobri nos momentos mais sombrios. Mesmo na noite mais escura, existe uma estrela brilhando em algum lugar. Às vezes não conseguimos vê-la de imediato, mas ela está lá, esperando que nossos olhos se acostumem com a escuridão para finalmente revelá-la. Minhas rugas são mapas de sobrevivência, cada uma conta uma história de dor superada. Cada linha no meu rosto representa uma lição aprendida, um obstáculo vencido, uma alegria vivida intensamente. Não tenho vergonha de minhas marcas, elas são provas de que vivi, de que senti, de que sobrevivi. Se alguém feriu você profundamente, se você carrega feridas que parecem não cicatrizar, saiba que o tempo é um grande aliado. Não porque apaga as dores, ele não apaga, mas porque nos ensina a carregá-las com mais dignidade, a transformá-las em compreensão, em sabedoria, às vezes até em propósito. A vida me ensinou que até na escuridão mais profunda, nossa luz interior nunca se apaga. Podemos sentir que ela enfraqueceu, que está apenas uma pequena faísca tremulante, mas enquanto houver vida, haverá essa luz. E dela podemos reacender a chama da esperança, do amor próprio, da dignidade,
Para quem está vivendo em situação de abuso ou violência, quero dizer com toda a força do meu coração: você merece mais. Você merece respeito, merece dignidade, merece amor verdadeiro. Não é sua culpa. Nunca foi sua culpa. E existe sim um caminho para sair dessa situação, mesmo quando todas as portas parecem fechadas. Descobri que somos mais fortes do que imaginamos, especialmente quando pensamos que não aguentamos mais. O ser humano tem uma capacidade incrível de resistência, de adaptação, de superação. Quando achamos que chegamos ao nosso limite, geralmente estamos apenas começando a descobrir nossa verdadeira força. O tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas e ainda assim sorrir. As cicatrizes permanecem sim, mas elas podem se transformar de símbolos de dor em marcas de resistência, em testemunhos de superação. Hoje, quando me lembro daquela noite no cemitério de Jaguarão, não sinto mais o terror paralisante de antes, mas uma estranha paz por saber que fizemos o que era necessário para sobreviver. Minha história não é sobre o que fizeram comigo, mas sobre como escolhi responder. Poderíamos ter nos entregado ao ódio, à amargura, ao desejo de vingança. E por um tempo, sim, sentimos tudo isso. Mas escolhemos, dia após dia, construir algo diferente, algo melhor. Escolhemos o amor, a família, o recomeço. Aprendi que a verdadeira fortaleza não está em nunca cair, mas em levantar todas as vezes. Caí muitas vezes ao longo do caminho. Houve dias em que o peso das memórias era tanto que mal conseguia sair da cama. Noites em que o medo voltava, visceral e sufocante. Momentos em que duvidei se algum dia seria normal novamente. Mas a cada vez encontrei forças para me levantar mais uma vez, para dar mais um passo, por menor que fosse. O abuso deixa cicatrizes invisíveis, mas a recuperação mostra que podemos florescer mesmo depois da tempestade. Como aquelas flores teimosas que nascem nas rachaduras do asfalto, provando que a vida encontra caminhos mesmo nos lugares mais improváveis. Descobri que minha voz, mesmo trêmula, tem poder quando decido usá-la. Por muito tempo me calei, acreditando que minha história era vergonhosa demais para ser contada. Hoje entendo que compartilhá-la pode ser uma forma de estender a mão para outros que ainda estão no escuro, mostrando que existe luz no fim do túnel. A idade me deu sabedoria para entender que nunca é tarde para recomeçar. Comecei a bordar aos 50, a ler romances aos 60, a ensinar adultos aos 65. Descobri novos talentos, novos interesses, novas paixões. A vida não para de nos surpreender se estivermos abertos às suas possibilidades. Minha experiência me ensinou que nossa história não termina nos capítulos dolorosos. Eles são apenas partes de um livro muito maior, com muitas páginas ainda por serem escritas. E somos nós, em grande parte, os autores dessas páginas futuras. Aprendi que sobreviver é uma forma de resistência e viver bem é a melhor vingança. Cada momento de alegria genuína, cada risada espontânea, cada abraço caloroso foi uma vitória contra aqueles que tentaram destruir nossa capacidade de amar e confiar. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer cultura ou país, existem pessoas e organizações prontas para ajudar quem sofre abuso ou violência. Busque essa ajuda. Você não está sozinho, mesmo quando se sente completamente isolado. Há mãos estendidas, esperando para te ajudar a sair desse lugar escuro. A comunidade tem um papel fundamental na proteção dos mais vulneráveis. Estejamos atentos aos sinais de abuso ao nosso redor. O medo constante, o isolamento progressivo, as mudanças bruscas de comportamento. Às vezes, um olhar atento, uma palavra de apoio, uma mão estendida no momento certo pode salvar uma vida. Os direitos humanos não conhecem fronteiras. A dignidade, o respeito, a liberdade são valores universais, direitos fundamentais de cada ser humano, independente de onde nasça ou viva. Lutar por esses direitos é responsabilidade de todos nós. E a vocês, meus queridos que acompanharam minha história até aqui, tenho um pedido especial. Inscrevam-se neste canal,
Ativem o sininho agora, porque essa não é apenas minha história. É um grito de alerta, um abraço virtual para quem precisa ouvir que existe esperança. Compartilhem imediatamente este vídeo com todas as pessoas que vocês conhecem, porque nunca sabemos quem pode estar precisando ouvir exatamente estas palavras neste momento. Seu compartilhamento pode ser o farol que alguém está desesperadamente procurando em meio à tempestade. Deixem nos comentários a palavra milagre, para que eu saiba quem chegou até o final desta jornada comigo, quem ouviu meu coração se abrir por completo. Faça isso, agora. Não espere nem mais um minuto. Juntos, podemos criar uma rede de apoio, de compreensão, de esperança que ultrapasse fronteiras e chegue a quem mais precisa. Termino com uma certeza que carrego no coração. Por mais escura que seja a noite, o sol sempre volta a nascer. Sempre. É lei da natureza, é lei da vida. Acredite nisso quando tudo parecer perdido. O amanhecer pode demorar, mas ele virá. E quando vier, você estará lá para vê-lo, mais forte, mais sábia, mais você. Com todo o meu carinho e gratidão por terem me ouvido, Ana Luísa da Glória.